Temos que buscar o Senhor com sinceridade, em aceitação à palavra dele, porque a Bíblia, ela nos ortoga. Quando a Bíblia diz que Deus ele amou o mundo de uma tal maneira e deu seu único filho, não está dizendo o mundo globo terra, é o mundo homem, o mundo mulher, de uma forma especial. E por esse motivo Deus enviou seu único filho. Aí a Bíblia segue dizendo, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, artigo definido. Ninguém vem ao Pai que está nos céus, senão por mim. João 14, o verso 6. A Bíblia também diz lá em João 14, o verso 1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois eu vou para o Pai, e quando eu for, e vos preparar lugar. Quando se trata vos preparar lugar, alguém se confunde com este versículo. Até quem diga assim, Jesus, ele foi preparar lugar para nós. Não! A Bíblia diz que desde a fundação do mundo já está preparado a Nova Jerusalém para nós outros. Ou seja, quando ele diz assim, olha, e quando eu for e vos preparar lugar, ou seja, vocês, preparar o coração em aceitação à palavra, sendo humilde, sincero, ele quis dizer o que? Se policiando e aceitando as minhas coordenadas como vosso Salvador. Então vocês, com certeza, terão morada no céu. É o que Jesus estava dizendo no sentido desta palavra. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois eu vou para o Pai, e quando eu for e vos preparar lugar, então eu voltarei e vos receberei vocês para mim mesmo, para que eu estiver com meu Pai em sua glória, vocês estarão também. Para que vocês entendam. A Bíblia diz que Filipe fez uma pergunta e disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isto basta. Jesus entrou profundo e disse, Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Tu não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é Ele que está em mim e faz as suas obras. Quando Jesus falou isso aí, sabemos que pelo plural, a capacitação do português, quem entende, ou em outras linguagens, em outros idiomas, não foi o próprio Jesus que falou, mas o próprio Deus. Quer mais prova? Vamos lá. Quando ele disse, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, não tens me conhecido? Quem foi que falou? O Pai. Ou não? Se eu pergunto assim a alguém de vocês aqui, vamos supor que tem alguém aqui com o nome de Filipe. Aí eu digo assim, Filipe, mostra-nos o Pai. De repente Filipe abre a boca e diz, quem vê a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Há tanto tempo estou convosco, não tem me conhecido? Então quem foi que falou? O Pai, através de Filipe. Então quando ele disse, Jesus, mostra-nos o Pai, isto basta para a gente acreditar. Aí Jesus abriu a boca, Deus falou, há tanto tempo eu estou convosco, não tem me conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Tu não crê que eu estou nele, ele está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que está em mim, faz as obras. Portanto, crede pelas obras que faço. Ou seja, Deus está falando, para que vocês entendam. Jesus disse, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ele disse, eu e o Pai somos unidade. Quando se trata Pai, Filho e Espírito Santo, para que vocês entendam, não é três deuses, tá? Não. Alguém até se engana também porque lê a Bíblia de uma forma aleatória e não presta atenção e não busca uma fonte que entenda, nem pede a Deus que é poderoso, sabedoria, que dá e não lança em rosto. Ah, existem três deuses. Não, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ou seja, três pessoas distintas e um Deus nas três pessoas, para que vocês entendam. Como Jesus disse, eu e o Pai somos em unidade, pensamento, tranquilidade, poder, glória, virtude. Assim como a água, e ela quando se torna gelo, não deixa de ser água, só que é sólida, e assim como também ela vaporiza no fogo, também não deixa de ser água. Ou seja, gelo, água ou vapor é a mesma água. Então Deus, o Filho
O Espírito Santo é um Deus eterno nas três pessoas, para que vocês entendam. Se você ler a Bíblia lá na Epístola Universal, segundo escreveu João cheio do Espírito Santo, está lá na Epístola Universal, no capítulo 1, ele está dizendo: três testifica no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E o que é a palavra? Verbos, logo. Jesus diz: eu sou o verbo da vida. Lá em João 1 está dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Quem? Jesus, o Eterno. Aí você vai para Colonicenses, está lá, capítulo 1 e o verso 15. Ele é o primogênito de todas as coisas. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foi criado todas as coisas, o que há no céu e sobre a terra. Principado, potestade, seja trono, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino espiritual, tudo está nele, é para ele e tudo é dele. Aí você vai lá para Filipenses 2, verso 9, aí está lá dizendo que ele humilhou-se a si mesmo, tomou em forma de homem, mesmo assim não se fez passar por Deus, dizendo que era Deus em lugar nenhum. Quando alguém dizia: tu és o Cristo, tu és rei, ele dizia: tu dizes que eu sou. Para isto eu vim ao mundo para testificar a verdade, porque eu sou a verdade, disse ele. Para que vocês entendam. Então lá está dizendo: todo joelho vai se dobrar, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Quando se trata todo joelho e toda língua, aí está lá dizendo: os que estão em cima do céu, os anjos, debaixo da terra os que já morreram, que vai ressurgir quando a trombeta tocar, e os que estão sobre a terra vivo, todo joelho vai se dobrar. Quando se trata debaixo da terra, aí quem está lá debaixo da terra morto? Mussolini, Napoleão Bonaparte, Gengis Khan, Alexandre Nominado Grande, Reginaldo Rossi, está lá o rei do Baião, Luiz Gonzaga, o rei da música pop, Michael Jackson, está lá outros e outros que morreu: Vigolino Ferreira de Lampião, Coronel João Bezerra, que trocou tiro com o Lampião dentro de Alagoas, Sergipe, que eu sou de lá de Alagoas, a minha família é de lá. Para que vocês entendam, todos eles vai estar lá, todos eles vai se dobrar, porque a Bíblia diz que os mortos vai ressuscitar e toda língua vai confessar que Jesus é o quê? O Senhor. Para que vocês entendam. Eu me deparei com um cidadão e ele disse para mim, este cidadão, advogado, e a gente indo para Massagueira, em Alagoas, e ele disse: meu querido irmão, sei que você é evangélico. Ele disse: olha, eu acredito em ET, extraterrestre. O que é que você me diz a respeito de ET? Me diga. Eu disse: meu querido, extraterrestre existe, verdade, e a Bíblia aponta para este fato. Agora, você acreditar em um ET criado por Steven Spielberg, um dos maiores roteiristas do Estados Unidos, onde escreveu isso aí, e este roteirista colocou lá um ET com mais ou menos 1,5 metro aproximadamente de altura, uma cabeça grande, no formato de um girimum ou até mesmo um mamão, que depende do ET que eles fazem. Você acreditar nisso aí? Quando a Bíblia trata de extraterrestres, são seres angelicais: Miguel, Gabriel, anjo, arcanjo, serafins, querubins. Então são seres angelicais, seja ele bom ou seja ele ruim, ou seja, da parte satânica, uma terça parte que foi expulsa do céu, chamado de Satanás e demônios caídos sobre a terra. Eles são extraterrestres. E tem uma coisa: eu e você também somos extraterrestres. Ele ficou assim como? A Escritura diz que a gente veio de onde? Veio do pó. E o Espírito veio de onde? Veio do céu, de Deus. Então pronto, nós não somos daqui. A carne é daqui, mas o Espírito é de Deus, que veio de cima, que veio de, sabe, de um lugar totalmente diferente daqui. Porque aqui é a sobra do barro, um dos planetas criado por Deus. Ainda que alguém acha que é grande alicerçar sobre 12 placas tectônicas, onde esse tem mais de 240 países. Aí eu disse: ele acha que o planeta Terra é grande? Pois é, está enganado, meu filho. Existe planeta gigantesco, a distância da Terra para o Sol, eu disse a ele, é 150 milhões de quilômetros, 8 minutos de espaço-luz. Deus criou o sistema planetário, uma espiral,
Onde este um ponto menor a outro ponto menor são 10 mil anos-luz. De um ponto maior a outro ponto maior, 100 mil anos-luz. Quem é que vive 10 mil anos-luz? Um ano-luz significa 9 trilhões e meio de quilômetro. E a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Eu disse àquele homem, para que ele viesse entender onde Deus estava querendo chegar, usando a minha pessoa para ele, um homem advogado, que estava ele e outro. Eu disse, meu querido, com muita segurança eu lhe digo, quando Jesus morreu, não morreu por Marte, onde você acredita que tem ET lá. Jesus deu a vida pelos homens, e o homem veio do resto do pó, a sobra do pó, e a mulher pó do pó que saiu da costela do homem. Então Deus não morreu por Plutão, nem Saturno, ou Vênus, não, justamente pelo homem na terra. Porque quando Deus criou todas as coisas, o último a ser criado foi o homem. Eu disse a ele, no primeiro dia Deus fez as coisas de cima, no segundo dia as coisas de baixo, no terceiro dia as coisas de cima, no quarto dia as coisas de baixo, no quinto dia as coisas de cima, no sexto dia Deus façamos o homem conforme a nossa imagem dele, a semelhança de Deus. E viu Deus que era bom, mas faltava algo. Deus queria alicerçar o universo no homem. O homem, ele é a coroa da criação. Então Deus fez o quê? Falta uma coisa. Deus fez o homem do pó. Foi a sexta coisa. A sétima Deus disse, bem claro, soprando na narina dele o espírito, o fôlego de vida de Deus. E Deus soprou na narina do homem o fôlego de vida, dando ao homem vida. Então Deus, ele equilibrou o universo no homem. O homem é o equilíbrio do universo. Pode ver que Deus, na Bíblia diz assim, Deus amou o sol de tal maneira, Deus amou os animais de tal maneira, Deus amou o ouro de tal maneira, não, porque a Bíblia diz que o ouro é de Deus e a prata, Ageu 2 e o verso 8, meu ouro e minha é a prata. Lá em Apocalipse a Bíblia diz que Deus, ele é o Senhor de todas as coisas. Apocalipse 1. A Bíblia diz que ele é o leão da tribo de Judá, a rosa de Saron, o lírio do vale, a semente da mulher, o puro entre milhares, o doce cantor de Israel, a pérola, lindo e preço, maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele é o Kiva, Deus forte, Medaberele, Deus que fala, Shimael, Deus que escuta, Eroi, Deus que tudo vê, era Manuel, Deus no homem, ele, Malerra Ramini, em hebraico, alto, existido que se revela. É o Vamisquidas, que é o Vasquifênio, é o Vanicista, é o que é a nossa bandeira, é o Vagiré, o Senhor da provisão. Eu disse àquele homem, Deus criou mais de 200 bilhões de galáxias e cada uma delas com mais de 200 bilhões de estrelas. E viu Deus que era bom. Portanto, Deus criou todas as coisas. Mas Deus, ele apontou o cetro para o homem. Então disse aquele cidadão, meus queridos, que era dois homens, eu disse, olha, se Deus, caso apagasse a luz do sol, o planeta mais próximo seria Alfa Centauro, 4,5 anos de ano-luz. Imagina, eu disse a ele, o tamanho do sol, equivalente à Terra. A Terra é uma fagulha de areia na palma da mão de Deus. O Sol tem 4.443.200 quilômetros em circunferência 6,09, 10 elevado a 12, que para os matemáticos é impossível esta conta. É o tamanho do Sol na sua extensão. O Sol é mais de 1.300.000 vezes maior do que o globo Terra. E acha que o Sol é grande? Não! É uma fagulha de areia. Deus criou uma das galáxias elíptica, IC 1101. Está na constelação de Serpente a 1 bilhão de anos-luz. Ela tem 3 planetas gigantescos. Habita Gel, Ita, Cardenais e Veios Carimajores. Habita Gel mais de 5 milhões de vezes maior do que o Sol. Ita, Cardenais 3 vezes maior do que Habita Gel. Veios Carimajores 1 bilhão de vezes maior do que o Sol. Imagina o tamanho de Deus, hein? Deus criou harmônio, oxigênio, hidrogênio, a fonte das águas, o manguezal, raiz entrançada, aratus, caiamuns. Deus fez o mar com as ondas emboladas. Tem lugar no mar que o submarino não aguenta mesmo a sua pressão. Ele com aço, que é o titânio, o aço mais forte que tem na terra, não aguenta a pressão da água. E os peixes aguentam, porque ele é esmagado pelo poder da água. Lá embaixo da profundidade, a 11.000 metros de profundidade. Imagina o tamanho de Deus.
quem entende Deus, que Deus amou o homem pecador e ama até hoje, deu seu único filho e a gente rejeita. Eu disse àquele homem, acreditar no ET. Eu disse àquele homem, Deus criou as aves voadoras, são 9 tipos de águia, a mais conhecida águia americana. Deus criou tudo isso, o patacapim, o azulão, o cabocolinho, o curió, o canário da terra, o canário do império e outros. São mais de 1.200 espécies. E animais nem se fala, a chitara que faz 110 km por hora, o leão, a leoa que caça para o leão, o rei dos animais. Aí você vai para o largato, aí tem crocodilo, tem um jacaré que é diferente, tem um camaleão, tem um tejo. Se você for entrar no mundo dos animais, você se perde em tanta coisa. Aí vai para o rei das borboletas, não é? Aí vai para as abelhas. Imagina o tamanho de Deus, o Criador. Eu disse àquele homem, não é mais fácil acreditar em Deus e nos céus do que no extraterrestre, criado por um científico aí, alguém, sabe, que criou na história nos Estados Unidos, Steve Bíblia. Eu disse àquele homem, imagina. Eu disse, meu querido, por detrás de um bom paletó, PR Cardan, Christian Dior, existe um bom alfaiate. Por detrás de um bom relógio existe um suíço ou um japonês. Por detrás, com certeza, de um bom quadro existe um Van Gogh e um Picasso. Por detrás de um bom perfume existe com certeza alguém na França, lá em Paris, que o fizera. Por detrás de um bom chocolate alpino existe com certeza alguém lá na Suíça que fez. É um dos melhores chocolates do mundo. Eu disse ali, por detrás das cortinas do céu, das constelações, por detrás das dimensões, não existe alguém, um arquiteto tão perfeito? Porque para se fazer um prédio tem que ter arquiteto, pedreiro, engenheiro, marceneiro, pintor, eletricista, encanador, para deixar o prédio pronto. E por detrás das estrelas, das Via Láctea, porque o Sol não bate com a Lua e um planeta não se choca no outro, na Via Láctea? Porque Deus deu uma ordem e continua lá. Se Deus fizesse, eu disse aí que se Deus fizesse o universo mais forte do que ele precisa ser, entraria em colapso. E mais fraco, a gente ia com certeza morrer congelado. Se tem alguém que quer entregar a vida para Jesus, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eles passaram a acreditar se é verdadeiramente, irmão, o seu está certo. Deus está acima de tudo e de todos. Não é placa de igreja que salva ninguém. Não. Não é religião que salva. É Cristo o Senhor. É tanta gente pendurada em placa de igreja, cada um que queira ser melhor, cada um que se acha. A minha é melhor, meu ministério é o tal. Estão enganados com título e placas. Infelizmente hoje viraram grandes empresas. Só quem liberta e salva a humanidade é Cristo. Infelizmente a maioria dos seres humanos ama mais o ouro e a prata, ama o dinheiro. E a Bíblia diz que ter muito dinheiro não é pecado, é o amor ao dinheiro. Se você ler a Bíblia lá em Timóteo, está dizendo o amor ao dinheiro é todos os males. O amor, não é o dinheiro que é mal, é o amor a ele. Ama mais o dinheiro do que a Deus. Ama mais uma mansão do que a Deus. Ama mais outra pessoa do que a Deus. Aí chama-se idolatria. Já passa, sabe, o determinado que Deus determinou. E isso entristece o Espírito Santo. Para que vocês entendam. Se alguém aqui quer ser uma nova criatura, este é o teu momento. Deus, Ele te ama. A vida ao qual nós levamos hoje, a gente vê tanta coisa entre os colarinhos brancos, é tanta corrupção, tanta mentira. Se aproxima agora, né? O dia das eleições. Cada um que queira aparecer, queira mostrar-se, aí mostra a cara. Depois que ganha, se esconde. Nunca vi tanta enganação, tanta mentira dentro do Senado. Infelizmente. Homens que fazem a história da humanidade. Homens que ditam a lei, que prescrevem a lei junto com os ditadores e os seus escrivões. No entanto, não vivem a lei. Passam por cima da lei.
Só tem um que está acima da lei, Deus nosso Senhor. Lembre-se disso. Deus, Ele ama de uma forma tremenda. E a gente vê sobre a terra a depressão, a gente vê as corrupções, a gente vê tanta coisa errada, a gente vê tanto infarto fulminante. É os homens saindo do que Deus determinou, aí vai pagando o preço. Aí Deus dá uma ordem à natureza, a natureza vem, aí assola a terra, é tsunami, é maremoto, é tornado, é tufão, é terremoto, é Deus apertando a terra, apertando o homem, apertando as nações, através da natureza, por causa da maldade humana. Lembre-se disso. Meus queridos, eu agradeço a Deus. Está fazendo 30 anos que eu prego dentro dos ônibus, não é fácil. 30 anos é 30 dias. Nas praças, é hospitais, é dentro dos presídios, dizendo que Deus é, que Ele manda, que Ele pode. Dentro de São Paulo, mesmo a terceira capital do Globo Terra, era na Praça da Sé, Praça de Santo Amaro, Tapsirica da Serra, no shopping, como Tabuão da Serra e outros, dando lugar a Deus, dizendo que Deus é, pregando nos ônibus de metrô, nos trens de São Paulo. Mas vale a pena servir a Deus. Aqui mesmo nesta área de Miroeira, eu era um dos representantes desta área há 30 anos atrás, aqui de Terezinha Camarote, com modelo, era dublagem, era tanta coisa, fiz a Paixão de Cristo aqui, onde a gente passou e agora no Terezinha Camarote, 2 anos, mas Jesus me salvou. Hoje prego o Evangelho. Era conhecido nessa área como Rambo. Muita gente chamava de Rambo aqui na Miroeira, o cabelo grande era bem forte, faixa preta em artes marciais, campeão. Mas Jesus fez a obra. Hoje eu estou aqui dizendo que Jesus é, que Ele manda, que Ele pode, que Ele faz. Na época tinha até filme, que eu também fui roteirista, escrevia roteiro. Era ator, diretor e autor. E naquela época eu ia participar da escolinha do professor Raimundo, mas Deus não quis. E aqui tinha um filme que ia ser desenrolado dentro de Terezinha Camarote, com 15 mortes da minha autoria. E a Maltine Ferreira, que tinha o primeiro andar ali, próximo à padaria, que hoje é rodeado de loja. Na época ela era secretária de Educação do Paulista. Ela cedeu aquele primeiro andar, que tinha uma das cenas, que ia ter ali, com certeza, uma cena de filme. Na época ia ser cedido uma ambulância, carro de polícia. Mas quando eu entreguei minha vida para Jesus, nunca mais. Esse roteiro caiu, está só escrito em casa no papel. Hoje Deus reina e agradeço a Deus por isso. Todo ser humano envelhece. Ontem eu tinha 20 anos, olha hoje, vou fazer 58 anos. Era um rosto formoso, a cabeleira. Todo ser humano envelhece. Alguém hoje pode até abafar com a idade, com a cabeleira, com o perfil, mas esquece que vem a idade. E é feliz quando chega a velhice com saúde nos dias de hoje. Que a maioria bebe, fuma, eu nunca fiz isso. Que Deus abençoe a todos, agradeço o amor de vocês, o carinho, a vossa compreensão. Continue nos ajudando em oração. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Se alguém quer entregar a vida para Jesus, esse é o seu momento. Mandando um abraço para os internautas que estão em outras capitais do Brasil, que tem seguido o pastor Marcelo Silva. E se vocês quiserem se inscrever no YouTube, agradeço o pastor Marcelo Silva, para a glória de Deus. Está no TikTok, Kawaii. Que Deus abençoe em nome de Jesus a todos de uma forma tremenda.